Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Eu sei que nessa quarta-feira eu não tive tempo, oportunidade de trazer para você ao vivo sobre Esther, mas eu quero colocar aqui o vídeo do estudo sobre Esther, porque para que não venhamos, atolar e passou um pouquinho da quarta-feira, é madrugada já de quinta-feira, 0h09, e vamos trazer para você aqui sobre o estudo de Esther. Nome persa significa estrela. Esther era seu nome persa, que significa estrela, e Hadassah era o seu verdadeiro nome, de origem hebraica, que significa murta. A murta era uma planta que crescia nas montanhas perto de Jerusalém e da Palestina. Essa planta possuía um cheiro muito agradável, dava frutos e, quando esmagada, exalava uma fragrância ainda mais intensa, pois saía dela um óleo composto por diversas pontuações ao longo do limbo. Interpretando simbologicamente o significado do nome Hadassah, temos algumas ideias interessantes: fragrâncias agradável, testemunho cristão, frutos, obras, e quando esmagada, provação, emana da planta um óleo ainda muito mais agradável do que a própria planta. Esther foi uma linda jovem hebreia, filha de Abiail, da tribo de Benjamim. Esther 2, capítulo 2, versículo 15. Viveu em um tempo pós-exílio, passados 70 anos de exílio. Muitos judeus haviam se adaptados e se estruturados financeiramente na Babilônia e em todo o território persa, e devido a isso acabaram não retornando a Jerusalém. Entre esses judeus estavam a família de Esther. Infelizmente, esse período, os pais de Esther vieram a falecer, deixando Esther órfã. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu, que morava em Suzã, capital da Pérsia. Quando Esther ficou órfã, ele a recebeu e a criou como se fosse sua filha. Mardoqueu era um judeu fiel ao Senhor. Por algumas vezes, a Babilônia informa que Mardoqueu ficava à porta do palácio do rei. Possivelmente ele desenvolvia alguma função em Suzã, talvez ligada ao palácio ou ao reino, mas nada muito ligado ao rei. O rei de Persa, naquela época, era Assuero. Este Assuero é o rei Xerxes, da história, que reinou entre 486 e 466 a.C. Sua esposa era a rainha Vaste. Naqueles dias, Assuero decidiu fazer uma festa que durou 180 dias em Suzã. Dividiu homens e mulheres em dois compartimentos, um feminino e outro masculino. Ao fim de 180 dias de festa, embriagado pelo vinho, Assuero mandou que chamasse a rainha Vaste para que ela dançasse para ele na frente de todos os outros homens. A rainha não aceitou o convite e recusou-se a se expor dançando para o rei diante de tal situação. Assuero recebeu isso como um descaso e, de forma tola e impensável, rompeu sua aliança com Vaste, destituindo-a assim de ser esposa e da posição de rainha. Segundo a Bíblia, Assuero realizou essa grande festa no terceiro ano do reinado. Esther 1:3. Assuero separou-se de Vastes sem ter consciência das consequências do que estava fazendo. Para não voltar atrás à sua palavra real, manteve a decisão. No entanto, passado certo tempo, Assuero sentiu falta de uma esposa e iniciou-se um concurso para a escolha de uma nova rainha.
para assumir o lugar de Vashti. O Império Persa abrangia 127 províncias e desde a Índia até a Etiópia, Assuero reinava sobre todo o território em todas esses 127 províncias. Foram selecionadas virgens formosas para serem analisadas pelo rei, a fim de concorrerem à vaga da rainha. Esther 2:8 diz que Mardoqueu, ao ser informado da procura do rei por uma donzela formosa para ser sua nova rainha, apresentou sua prima filha, Esther, para Hegai, que era um dos eunucos do rei da guarda das mulheres. Quando Hegai viu Esther, percebeu que esta era formosa e agradável aos olhos. Esther lhe agradou tanto que este lhe destinou 7 servas para atendê-la. Deu-lhe o melhor aposento do harém e selecionou para o processo de purificação de 1 ano que era necessário a virgem passar antes de se encontrar com o rei. Alguns intérpretes enxergam essa história como um tipo do arrebatamento da igreja. Assuero tipifica Cristo e Esther tipifica a igreja. No entanto, Esther precisou se purificar para encontrar-se com o rei. Este processo de purificação durava 1 ano, 6 meses para o tratamento com óleo, mirra, 6 meses com especiarias, perfumes e ungüentos, representando assim a santificação que a igreja deve viver para encontrar-se com Cristo. Após o período de preparação, quando Assuero conheceu Esther, ele se encantou com ela e decidiu que ela seria a rainha. No 3º ano de seu reinado, Assuero separou-se de Vashti. Apenas no 7º ano do seu reinado que ele conheceu Esther. Esther 2:16, o que significa que ele passou pelo menos 4 anos à procura de uma nova rainha. Mas quando ele conheceu a Esther, não teve dúvida sobre a sua escolha. Esther, segundo a Bíblia, era uma jovem de corpo bonito, de aspecto agradável. Esther 2:7. Impressiona-nos o favor de Deus na vida de Esther, de uma jovem pobre, órfã, exilada. Deus abençoou de tal ponto que se tornou rainha de um reino de 127 províncias e que ia da Índia à Ásia até a Etiópia e África. Após Esther tornar-se rainha, 2 oficiais do rei, chamados Bigtan e Teres, planejaram, não sabendo o porquê, a morte de Assuero. Mardoqueu descobriu esse plano dos 2 oficiais contra o rei e avisou a Esther para que ela pudesse informá-lo sobre essa conspiração. Assuero investigou o caso e descobriu que realmente havia um plano para sua morte. Após a certeza desse plano, Bigtan e Teres foram mortos e o rei foi livre da execução. Mais tarde, o rei concedeu honra mais elevadas para que a todos os outros do reino de um dos seus conselheiros chamado Amã. Amã e Mardoqueu nunca tiveram comunhão entre si. Mardoqueu temia a Deus e Amã não. Amã lançou um decreto como segunda pessoa do rei que todos os que passassem perante ele deveriam se prostrar em sinal de reverência, e todos assim faziam, menos Mardoqueu. A evidência de que havia uma rincha antiga entre as famílias de Amã e Mardoqueu desde a época do rei Saul. Há evidências, né?
Amã é identificado como filho de Amedate e Agadita, 8:5, indicação de que era da tribo de Agag, o amalequita inimigo do rei Saul. 1 Samuel 15:7 em diante. E Mardoqueu era filho e descendente de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Esther 2:5. Quem era Quis? Quis era o pai de Saul. Essa talvez seja uma das razões que alimentava, a diferença entre Mardoqueu e Amã. 5 anos depois de Esther ter se tornado rainha, Amã planejou a morte de todos os judeus no Império Persa. Essa era a forma dele se vingar de Mardoqueu, não sabendo ele que Esther também era uma judia. Ele convenceu o rei que os judeus era inimigo de Persa e pediu permissão para matar todos os judeus. Assuero, sem saber quais eram as motivações internas de Amã, deu-lhe permissão para isso. Amã jogou a sorte a fim de encontrar uma data para o massacre, e a data no calendário hebraico caiu no dia 13 de Adar, de março. Nessa data, todos os judeus seriam enforcados por uma forca 22 metros e 50 centímetros de altura, construído pelo próprio Amã. Esther 7:9. Quando Mardoqueu soube do plano de extermínio de judeus, procurou a Esther e solicitou ajuda dela para que os judeus fossem socorridos. E, a princípio, Esther não queria comparecer perante o rei. Há os que pensam que ela não queria, pelo fato de, aparentemente, mesmo sendo de origem judaica, não estar correndo risco de vida por ser rainha. No entanto, a verdade era que comparecer na presença do rei, sem ter sido chamado por ele, era um grande risco, era uma ofensa passível de pena capital. Alguém abordar o rei sem sua solicitação. Esther poderia ser executada por ir ao rei sem ser convocada, caso o rei, naquele dia, não estivesse com humor agradável. Através da insistência de Mardoqueu, Esther aceitou procurar o rei, porém pediu a Mardoqueu que todo o povo judeu estivesse durante 3 dias orando e jejuando para que Deus fosse com ela e sua visita ao rei fosse de agrado dele. Quando Esther procurou Assuero, ele a recebeu de forma calorosa e disse que daria o que ela quisesse, mesmo que fosse metade do seu reino. Primeiro ela pediu ao rei para convidar Amã para um banquete que ela daria naquela noite. Amã aceitou, compareceu ao banquete, divertiu-se e foi convidado para o outro banquete na noite seguinte. Nessa ocasião, a Bíblia nos conta que Assuero perdeu o sono e, à madrugada, passava o rei, não conseguia dormir. Foi quando ele teve a ideia de que trouxe o livro dos relatos históricos do seu reino. Quando foi aberto o livro, estava exatamente na página que contava o livramento do rei tinha recebido através de Mardoqueu. Pela manhã, enquanto o rei estava no palácio, Amã foi até ele para pedi-lo que o desse autorização para enforcar Mardoqueu. Esther 6:4. Amã, ao entrar, foi interrogado por Assuero acerca do que ele poderia fazer e a um homem a qual ele se agradara. Dominado pela soberba do seu coração, Amã entendeu que era ele esse homem e sugeriu uma precisão real, a maior honra possível a um cidadão. Com o cavalo, a coroa, a veste do rei,
O rei então disse: levanta-te e faz assim com o judeu Mardoqueu, e não retire nada do que disse. Ester 6, de 1 a 10. O declínio de Amã estava apenas começando, quando ele chegou naquela noite ao segundo banquete dado pela rainha, viu Ester contar ao rei que era judia e que isso, por causa do decreto, seria morta, junto com os judeus. Além disso, Amã viu Ester convencer Assuero que a decisão ele estava fazendo era uma injustiça, uma traição aos judeus. Na mesma hora, o rei deixou o banquete furioso. Amã, ao perceber o perigo que estava correndo, atirou-se aos pés de Ester, implorando que ela convencesse o rei a não fazer mal algum a ele. Neste momento, o rei retornou ao banquete e, pensando que Amã estava atacando Ester, mandou que o tirasse dali e o levasse para pendurá-lo na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Quase encerrando, a pedido de Ester, Assuero cessou o massacre programado, deu a Ester as prioridades e bens que eram de Amã, Ester 8:1, e colocou Mardoqueu para ocupar o lugar que era de Amã. A forca que era de Mardoqueu, Deus transferiu para Amã, e a posição que era de Amã, Deus transferiu para Mardoqueu. Assuero também autorizou os judeus que se defendesse de qualquer outro que quisesse prejudicá-lo. No dia escolhido para exterminar os judeus, foram exterminados todos os que tramavam matá-los. Ester 9:1. O dia seguinte foi declarado o dia da celebração da honra e libertação dos judeus. Esse dia era 14 do mês de março, de Adar. É celebrado como Purim, nome originado de Pur, jogar a sorte, método do meio de Amã, escolheu o dia do massacre. O Purim se tornou uma festa judaica imensamente comemorada e totalmente identificada com o livro de Ester. Trata-se de uma espécie de alegre carnaval e o único do calendário judaico. É bom que se entenda que esse carnaval não é, por exemplo, como o típico carnaval que conhecemos no Ocidente, que é uma festa secular marcada por orgias, carnalidades, mas sim uma festa em que a família sai com seus filhos, fantasia, nas ruas, reúnem-se nas sinagogas para lerem livros de Ester e comem um doce de formato triangular recheado com semente de papoula, uvas, popularmente chamado orelha de Amã, tudo isso em comemoração ao livramento dado por Deus aos judeus no dia de Ester. O livro de Ester tem sido uma fonte de encorajamento aos judeus perseguindo-os no mundo, pois é a própria palavra de Deus contando o cuidado de Deus pelo seu povo. Não se sabe quando ou como Ester morreu. Aqui encerramos sobre Ester. Amanhã falarei sobre Estevão. Estevão, nome grego que significa coroa. Até amanhã, Deus abençoe.